Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem, galera? Hoje eu quero compartilhar algo com você, uma história muito legal. Chama aí seu amigo, sua mamãe, para você ouvir o que a Bíblia diz de um rapaz muito legal. Você conhece esse rapaz? Eu vou te apresentar. Mas eu vou te falar que essa história aconteceu há muito tempo, quando Jesus estava na terra. Mas abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abre ela lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante, vai contar uma linda história. A história de um cego. E esse cego, ele se chamava Bartimeu. O nome do pai dele era Timeu. Talvez ele falasse assim, eu chamo Timeu, vou colocar o nome do meu filho Bartimeu. Né? Teve essa jogada para querer aprender. Então, e a Bíblia vai falar que esse cego, ele era cego, só que a Bíblia não fala se ele era um cego de nascença, só era cego. E a pessoa cega enxerga? Eu acredito que não. Ela não consegue ver. E esse cego Bartimeu, eu não sei se você já viu algum cego na rua. Às vezes ele está usando um óculos e também ele usa algo de apoio, que pode ser uma bengala ou, nesse caso aqui, um cabo de vassoura. E esse cego, ele sai andando de um lado para o outro. Ele não era surdo, ele só não enxergava, o cego Bartimeu. Então ele ficava ali naquela cidade. Sabe qual era o nome da cidade? Jericó. E quando Bartimeu, ele começou a observar que as pegadas foram aumentando. As pegadas foram aumentando. O que será? E o cego Bartimeu ali ele ficava à beira do caminho. E o que ele fazia à beira do caminho? Ele pegava, ele tinha um potinho ali, ele recebia esmola. Daí ele ficava assim à beira do caminho, pedindo um pouquinho de dinheiro para que ele pudesse continuar vivendo. Olha, ele era cego e vivia à beira do caminho. Meu Deus, será que ele vivia sozinho? Deve ser chato viver sozinho, né? E o cego Bartimeu, ele observou que ia aumentando aquelas pegadas e o povo, aquele alvoroço. Sabe por quê? Daí ele perguntou para alguém que estava passando naquele caminho o que estava acontecendo. Daí a pessoa falou assim: Jesus está entrando na cidade. Jesus! O cego Bartimeu, ele mais do que depressa, ele estava à beira do caminho, lembra? O cego Bartimeu, ele, deu um pulo, se levantou e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o povo começou a ficar incomodado, porque o cego Bartimeu, quanto mais o povo falava assim, fala baixo, ele começava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava. Isso chamou a atenção de quem? De Jesus. Olha que interessante, o cego Bartimeu, de tanto gritar, Jesus ouviu ele. E Jesus mandou que os discípulos trouxessem o cego até ele. E quando os discípulos chegam perto do cego, falam assim: como você chama? Bartimeu. Jesus quer falar com você. O cego que estava naquele caminho sentado, ele usava uma capa. Em casa a gente sempre tem um lençol, alguma coisa, ele usava uma capa. Então, a Bíblia fala assim, que ele deu um salto e lançou a sua capa. Deixou aquela capa para trás. Olha, eu vou falar com Jesus. E o cego Bartimeu,
que estava ali por muito tempo cego. A gente não sabe dizer se ele era cego de nascença ou se ele ficou cego no decorrer da vida dele. Mas uma coisa ele sabia, que Jesus poderia fazer algo por ele. E quando ele vai até Jesus, Jesus faz uma pergunta para o cego Bartimeu. Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o cego, mais do que sabiamente, porque ele foi inteligente, ele falou, Jesus, eu quero ver. E Jesus falou assim, então veja, a tua fé o curou. Olha, a fé curou aquele cego e ele começa a enxergar imediatamente. Sabe por que ele enxergou imediatamente? Porque quem pede para Jesus, Jesus ele faz o milagre. Amém? Então, que você possa aprender com o cego Bartimeu. Peça para Jesus, peça para ele, clame a ele, que ele vai responder a sua oração. Assim como Bartimeu foi curado instantaneamente, Jesus, que tem todo o poder, e ele te cura nesse dia. Essa palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Esse recurso é o recurso de origami, dobraduras, tá? Depois eu faço um tutorial de como fazer, mas já tem na internet, se você quiser dar uma procurada, origami, o olho em origami. Algo que você possa fazer também com as suas crianças na sua igreja, no culto infantil, na escola dominical, porque você fazendo esse recurso, eles vão reproduzir essa história nas suas casas. Assim como lá no livro, lembra quando o povo de Israel, Josué morre, a geração seguinte ela se perdeu porque deixaram de contar os milagres que o povo de Israel tinha vivido. E nós não vamos perder essa geração. Nós vamos continuar contando que Jesus é um Deus de milagres. Boa tarde para você, que Deus abençoe seu ministério. Essa caminhada você não está sozinho. Por isso que nós estamos compartilhando um pouco desse conhecimento. Deus abençoe.